Olá a todos, bem-vindos. Cá vamos para mais uma aula, a terceira, sobre como desenvolver a generosidade, o que é que a ciência nos tem a dizer acerca disso. E vamos começar, como habitualmente, com uma citação, hoje outra vez de José Saramago, em que ele nos diz que a grande vitória da minha vida é sentir que, no fundo, o mais importante de tudo é ser boa pessoa. Se pudesse inaugurar uma nova internacional, seria a Internacional da Bondade. José Saramago preferiu estas palavras em 1999, já depois de, portanto, ter ganho o Prémio Nobel. E é muito interessante porque ele põe aqui em evidência as duas vertentes necessárias ao exercício da generosidade. A vertente pessoal, obviamente, mas a vertente social. Sem esta vertente social, a generosidade tem muito mais dificuldade em florescer. E nós vamos começar precisamente pela pessoal, isto é, pelos fatores pessoais que a ciência diz que contribuem para o exercício da generosidade. E o primeiro é, obviamente, a genética, que não me irei aqui desenvolver, porque já falámos dela na aula anterior, quando tratámos dos obstáculos. Portanto, a genética vamos deixar de parte, apesar de ter, de facto, um grande peso e podermos criar condições para que, se tivermos os genes, se existirem os genes da generosidade, podemos fazê-los florescer. Um segundo fator também importantíssimo é a empatia. E cabe aqui estabelecer uma pequena distinção. Isto é, em termos de como é que a empatia pode motivar a generosidade. Pode motivar de uma forma egoísta, isto é, eu, ao ser um com o outro, ou partilhar com o outro o que o outro está a sofrer, custa-me tanto que eu tenho que parar, quero parar de sofrer. E a maneira de parar de sofrer é, de facto, ajudando o outro e fazendo-o tirar da situação difícil. Mas pode também ser uma motivação altruísta, desde que esteja ligada a fatores pessoais, valores pessoais que consideramos ser importantes. Qualquer das maneiras, a generosidade, por motivação egoísta ou não, ou altruísta, em ambos os casos, é perfeitamente aceitável, é humana e não deixa, nenhuma delas deixa de ser válida só por causa da motivação. Outro fator importante também é a compaixão. Já sabemos que a compaixão é a empatia mais a vontade de ajudar, mais o desejo de ajudar, mas aqui a empatia, claro, sem a motivação egoísta de preferência. É curioso que a investigação detectou que a compaixão, como promotora da generosidade, mostrou ser especialmente relevante para as pessoas não religiosas. Isto é, as pessoas religiosas, o fator mais relevante não é a compaixão, mas nas não religiosas é efetivamente. Um outro fator são os traços de personalidade, isto é, aquelas características que nós mantemos ao longo da vida, mais ou menos inalteráveis, porque tudo é mudança, claro, e dentro desses traços chegou-se à conclusão que dois favorecem a generosidade, a humildade e a amabilidade. A amabilidade não é no sentido da cortesia, da boa educação, mas no sentido de mais afetivo, de amar os outros, de ser bom para os outros. Depois, as emoções positivas. Sem dúvida, as emoções positivas têm muito mais peso na generosidade que as emoções negativas, embora nem sempre. Por vezes, quando nós nos sentimos culpados, mesmo que não sejamos a causa, por algo de menos bom que esteja a acontecer a outros, isso pode levar-nos a sermos generosos, a darmos uma ajuda, a darmos aquilo que o outro precisa. Portanto, a culpa é uma emoção negativa e pode, nesta circunstância, favorecer a generosidade. Sabe-se, no entanto, que a culpa, se for crónica, não contribui para a generosidade. É como as outras emoções negativas. A moral e os valores pessoais de que falámos já atrás também são fatores relevantes na generosidade. Por exemplo, claro, quando achamos que devemos ajudar as pessoas ou as pessoas que estão em aflição. Um outro fator é um sentido de identidade forte. E aqui ganha relevo a autoimagem, isto é, se eu me vir como pessoa generosa, tendo
a ser mais generoso, e o outro aspecto também da identidade é quando nos identificamos com uma causa. Ao identificarmos com uma causa, tendemos a ser mais generosos para essa causa, quer para as pessoas, para as organizações, o que quer que seja que essa causa simbolize. Depois, sentimentos de gratidão. E, curiosamente, trata-se aqui tanto de quando agradecemos, o que se compreende, porque quando agradecemos é uma forma de reconhecermos a dívida que temos para com o benfeitor e que tentamos, enfim, compensar com o nosso agradecimento de alguma forma, mas é também curioso porque é também quando quando as pessoas nos agradecem, quando nós somos o objeto, o alvo dos agradecimentos, tendemos também a ser mais generosos, que é muito interessante. Sentimentos de maravilhamento, de encantamento com as coisas, com as pessoas, levam-nos também a ser mais generosos. Em particular, quando esses sentimentos nos fazem sentir mais elevados, até atrevo-me a dizer, mais espiritualmente elevados. Isso leva a uma maior generosidade. A religião, claro, se o dever e a moral são fatores relevantes, a religião também é um fator que reforça a generosidade. Há aqui dois aspectos curiosos que a investigação detectou, são curiosidades apenas. Um refere-se ao voluntariado, que é mais comum nas pessoas religiosas, mas desde que seja nos países em que a religião tem menos peso. E o segundo aspecto é que as pessoas religiosas acham-se muito mais generosas do que aquilo que de facto são. O que se compreende, que eu falava há bocadinho da identificação com a causa. Quando nós identificamos com uma causa, tendemos a interiorizar e a fazer nossos os valores dessa causa. E, portanto, se na religião a generosidade é um dos pilares essenciais, é natural que ao identificarmos com uma religião também sintamos que somos mais generosos do que se calhar às vezes somos de facto. E ficamos por aqui com os fatores pessoais que a investigação detectou que influenciam a generosidade. E vamos passar aos fatores sociais e culturais, muito importantes, como vocês sabem, na modelação, na influência que têm sobre os nossos comportamentos. E vou começar por um que é o mais óbvio e que teve o resultado, a investigação descobriu um resultado que eu acho de alguma forma surpreendente, que é a política, a ideologia política. Surpresa, não tem grande influência na generosidade. Por uma razão relativamente simples. Os conservadores acham que as pessoas têm o que merecem, e pronto, não têm que ser particularmente ajudadas porque têm o que merecem, e os liberais acham que já pagam impostos para o Estado se encarregar de ajudar as pessoas em dificuldades e que eles, portanto, não têm, já cumprem a sua obrigação ao pagar os impostos com esse fim. Depois, um fator que tem muito peso é a expectativa de reciprocidade, expectativa social, não falo da individual, a expectativa social. Isto é, esperar-se que, por exemplo, a pessoa que foi ajudada e que haja uma inversão de situações, ela passa a poder ajudar, haja uma certa obrigação dessa pessoa que foi ajudada a ajudar. Principalmente se a pessoa que ajudou anteriormente caiu, digamos assim, em desgraça, aí há um dever evidente para a sociedade de que a pessoa ajudada deve agora, por sua vez, ajudar. Portanto, esta expectativa social é também um fator muito importante. Outro é a informação. O acesso que nós tenhamos à informação visual ou oral que seja feita contribui para sermos mais generosos. Daí que muitas vezes nos folhetos, nos pedidos de fundos que nos fazem, vem muitas vezes a informação de para que é que o nosso dinheiro que nós vamos dar, para que é que ele vai servir. Por outro lado, o anonimato não favorece a generosidade e, por isso, na medida do possível, desde que não se invada a privacidade das pessoas, o facto das pessoas ser relativamente público que a pessoa dá, isso contribui para ela ser mais generosa. Depois, a reputação da generosidade, a reputação de generosidade dos outros. Isto é, nós somos mais generosos para aquelas pessoas que sabemos serem generosas.
E aí, portanto, já estão a ver uma vantagem para nós sermos generosos. É que depois, quando tivermos dificuldades, haverá mais gente com mais vontade de nos ajudar se tivermos antes sido pessoas generosas e sermos conhecidos como pessoas generosas. As normas e os padrões que existem na sociedade de generosidade e equidade são também fatores sociais com peso no exercício da generosidade. O número de conexões, portanto, em termos de quantidade, quem tem mais amigos, e a qualidade dessas conexões, no sentido de estabelecerem uma rede social sólida, segura, fazem com que a generosidade aumente. O que se compreende, dado que quem tem poucos amigos, ou quem não se sente que tenha essa rede social, estará mais sujeita a que o seu sistema focado na ameaça e no perigo se ative e emoções negativas e, provavelmente, menos generosidade. E, finalmente, a grande questão, para acabar esta aula hoje, a grande questão, que classe social é que é mais generosa? Surpresa, são, bom, em valor absoluto, obviamente que os ricos em valor absoluto dão mais que os pobres, porque têm mais para dar. Mas, em valor relativo, face ao rendimento que recebem, são os muito ricos e os muito pobres. A investigação detectou que ambos são francamente mais generosos do que o resto das classes sociais. E com esta curiosidade final, perdão, com esta curiosidade final, termino aqui a aula. Lembrando, não se esqueçam que estes resultados são resultados da investigação, mas que a investigação não dá valores totais, definitivos. O que ela dá a indicação é de tendências maioritárias. Portanto, haverá sempre exceções para aquilo que falámos hoje na aula. Mas, pronto, ficamos com uma ideia, pelo menos, de uma maioria significativa tende para estes resultados. Muito obrigado por toda a vossa atenção. Na próxima aula ainda vamos continuar com alguns fatores sociais. Muito obrigado então, e deixo-vos aqui com os meus votos de saúde, muita alegria e cuidado, e até à próxima. Obrigado.